Olá pessoal, sou o professor Alexandre Mota e hoje nós vamos iniciar o módulo 2 da nossa disciplina, começando pela circulação dos protostômios e deuterostômios. Bem, o sistema circulatório é um sistema importantíssimo para os seres vivos. Qual é a função principal dele? A principal função do sistema circulatório é o transporte. Ou seja, o sistema circulatório tem a função de garantir a distribuição de sangue ou da hemolinfa, como a gente vai ver em seres invertebrados, para todo o organismo. Então, com a circulação, são transportados as células, por exemplo, hemácias, leucócitos, hemácias, os glóbulos vermelhos, leucócitos, os glóbulos brancos, células de defesa, os mamíferos. Produtos da digestão, os nutrientes, como nós vimos na aula passada, na aula de digestão, os nutrientes absorvidos pelo intestino ou pelas estruturas do sistema digestório são transportados para as células através do sistema circulatório. Transporte também de gases, oxigênio, gás carbônico, principalmente, e substâncias de controle, como por exemplo os hormônios, partes da importância do sistema endócrino. Bem, outras estruturas ou substâncias importantes do sistema circulatório são os pigmentos. Os pigmentos que transportam principalmente os gases, gás oxigênio e gás carbônico. Então, um dos principais ou principal pigmento é a hemoglobina. Porém, existem outros tipos de pigmentos. Aqui, nessa segunda coluna, está a descrição de cada um desses pigmentos e, na terceira coluna, em que espécies de animais ocorrem esses pigmentos. Então, duas estruturas importantes do sistema circulatório, como nós acabamos de ver, são as substâncias que transportam oxigênio e gás carbônico e a bomba que impulsiona o fluxo sanguíneo, que é o coração. Bem, agora a gente vai falar dos tipos de circulação. Então, quais são os tipos de circulação que existem nos seres vivos? Então, a princípio, a circulação pode estar ausente ou presente. Ou seja, em alguns animais muito simples, em alguns invertebrados muito simples, a circulação ela ocorre simplesmente por difusão. Ou seja, as substâncias necessárias ao organismo e também as substâncias que devem ser eliminadas, elas passam através de uma membrana que envolve o corpo do animal. Então, assim é feita a circulação nesses invertebrados simples, através da difusão. Quando essa circulação está presente, ela pode ser de dois tipos inicialmente, uma circulação aberta e uma circulação fechada. O que isso significa? A circulação aberta significa que o fluido, seja ele o sangue, a hemolinfa, a linfa, ele não percorre um sistema fechado, ou seja, esse fluido ele sai do vaso e cai numa cavidade que a gente vai ver posteriormente chamada hemocele. Então, essa é a característica do sistema aberto. O fluido ele sai do sistema circulatório e vai diretamente ao encontro das células. As células que vão receber os nutrientes, os gases, enfim. Já no sistema fechado, não. No sistema fechado, o fluido ele não sai dos vasos sanguíneos. Ele é um sistema fechado. Esse fluido ele não cai numa cavidade, como no caso da circulação aberta. Nos sistemas fechados, consequentemente, existem
também dois tipos de circulação nos sistemas fechados, que é a circulação simples e a circulação dupla. Como é que funciona? A circulação simples ela ocorre quando o sangue ele passa apenas uma vez pelo coração. É um tipo de circulação que a gente vai ver nos peixes. Já a circulação dupla, o sangue ele passa duas vezes pelo coração. Por que ela é chamada de dupla? Além disso, existe uma circulação pulmonar, ou também chamada de pequena circulação, e uma circulação sistêmica, ou também chamada de grande circulação. Então, a gente vai ver esse tipo de circulação nos anfíbios, nos répteis, nas aves e nos mamíferos. A circulação dupla, ela ainda pode ser classificada em incompleta e completa. O que seria uma circulação incompleta? É quando há mistura do sangue venoso rico em gás carbônico com o sangue arterial rico em oxigênio. Então, quando há mistura de sangue venoso com sangue arterial, essa circulação é classificada como incompleta. Isso ocorre nos anfíbios e nos répteis. E uma circulação completa é quando o sangue venoso ele está totalmente separado do sangue arterial. Não há mistura de sangue venoso com sangue arterial. Esse tipo de circulação é observado nas aves e nos mamíferos, portanto, nos animais mais complexos. Bem, agora nós vamos iniciar falando sobre a circulação nos seres invertebrados. Primeiramente, nós vamos falar dos equinodermos, na circulação nos equinodermos. Os equinodermos nós sabemos são as estrelas do mar, o ouriço do mar e os pepinos do mar. Bem, como é a circulação nesses animais? Primeiro que eles têm três sistemas que são preenchidos por fluido. O principal é o sistema celômico, mas existem também os sistemas hemal e o sistema vascular. Então, esse sistema vascular, esse último que eu citei, ele funciona mais ou principalmente para a locomoção desses animais. É um tipo de sistema hidráulico que é utilizado para a movimentação dos pés desses animais. Ele é preenchido com um fluido que é semelhante à água do mar. Já o sistema hemal dos equinodermos, ele contém um fluido que em algumas espécies, como por exemplo o pepino do mar, contém um pigmento que transporta gases, oxigênio e gás carbônico, que é a hemoglobina. Mas para a circulação, o principal sistema desses três é o sistema celômico ou celoma. O que acontece? Os gases, o oxigênio e o gás carbônico, eles são transportados através do celoma. Consequentemente, o sistema circulatório dos equinodermos ele é reduzido. Quem desempenha essa função de transporte nos equinodermos, esse transporte de substâncias, na verdade é o celoma. Então, vários gases são transportados a partir de difusão no líquido do celoma, além dos gases nutrientes, excretas e etc. Bem, vamos falar agora da circulação nos artrópodes, insetos, os aracnídeos e os crustáceos. Como acontece a circulação nesses animais? Então, os insetos, eles possuem um coração. Esse coração é um coração tubular na região dorsal, ou seja, na região de cima do corpo desses animais. Do coração sai um vaso para a região anterior, para a região da cabeça. Esse vaso é chamado de artéria. Essa artéria vai desembocar na cabeça e na região mais ventral do corpo do inseto. E a hemolinfa, que é o fluido que circula pelo sistema circulatório dos insetos, vai cair numa cavidade que a gente chama de hemocele. Então, nesse caso, a circulação dos artrópodes
mais especificamente aqui dos insetos, é uma circulação aberta. Por quê? Porque o fluido, no caso a hemolinfa, ela sai da artéria e cai na hemocele. E o que é que vai acontecer? A hemolinfa vai levar na hemocele os nutrientes para as células do corpo do animal e vai receber os excretas destas células. E essa hemolinfa, ela retorna ao coração do inseto pela região posterior através de um vaso chamado veia. É importante salientar que nos insetos a hemolinfa ela não faz transporte de gases, apenas de nutrientes e de excretas. Quando falarmos do sistema respiratório, vamos ver que as trocas gasosas nos insetos ocorrem nas traqueias. Outra particularidade importante dos insetos é que algumas espécies possuem corações acessórios, além desse coração na região dorsal. Qual é a função desses corações acessórios? É bombear o sangue para as regiões mais distantes do corpo do inseto, como por exemplo as asas. Vamos agora falar de outros artrópodes que são os aracnídeos, que estão nesse grupo aí, os escorpiões e as aranhas. O sistema circulatório dos aracnídeos é semelhante ao dos insetos, mas tem algumas diferenças. Uma delas é que eles têm um papel maior na respiração em relação aos insetos. E existe um pigmento chamado hemocianina, que é uma proteína, que é responsável pelas trocas gasosas nos aracnídeos. E alguns escorpiões e também aranhas apresentam órgãos respiratórios que são perfundidos pela hemolinfa. Os corações dos aracnídeos também estão localizados na região dorsal do corpo do animal, no caso, na região dorsal do abdômen. Ele se enche através de aberturas com válvulas que são chamadas de ósteos, ou seja, no coração dos aracnídeos existem dentro deles válvulas, ou também chamado de ósteos, que tem a função de bombear o sangue. Nas aranhas, artérias distintas levam o sangue até as pernas do animal, onde é necessária uma pressão sanguínea mais alta. Isso é importante para a locomoção desses animais. Por quê? Porque nas pernas das aranhas não existem músculos. Então o sangue é utilizado como fluido hidráulico para a extensão, para a movimentação das pernas desses animais. No caso dos crustáceos, o sistema circulatório ele varia muito. Então, pequenos crustáceos têm um sistema circulatório menos desenvolvido. Frequentemente, eles não apresentam nenhum coração. Já os grandes crustáceos, como por exemplo, lagostas, caranguejos, lagostim, possuem um sistema circulatório bem desenvolvido e a hemolinfa contém pigmentos respiratórios. O principal é a hemocianina. Então, o sistema circulatório do crustáceo está baseado nas mesmas estruturas morfológicas que outros artrópodes, como insetos e aracnídeos, mas difere na circulação dos insetos num aspecto importante. Por quê? Porque os crustáceos, como são seres aquáticos, eles possuem brânquias e, portanto, é uma circulação bem definida nessas espécies. Agora vamos falar da circulação nos moluscos. Os moluscos, eles têm uma característica importante, porque são os primeiros animais a terem um sistema circulatório fechado. Então, a maioria dos moluscos possui ainda um sistema circulatório aberto, esse que a hemolinfa ou sangue sai dos vasos para a hemocele. Mas os polvos e as lulas, que pertencem à classe dos cefalópodes, possuem um sistema circulatório completo. Então, como acontece a circulação nos moluscos? Bem, os moluscos eu vou usar como base, como exemplo, inicialmente os
gastrópodes, né? Mas os bivalves, que são outra classe de moluscos, também possuem esse mesmo tipo de sistema circulatório. Bem, no saco visceral dos gastrópodes e bivalves existe um coração que ele está envolvido por uma cavidade chamada de cavidade pericárdica. Da região anterior sai a artéria e o sangue vai sair da artéria e vai cair nas lacunas, né, na hemocele. Os nutrientes, os gases vão sair e entrar em contato com as células do corpo desse animal, ao mesmo tempo que vai receber o CO2 e os excretas. Essa hemolinfa vai retornar ao coração dos moluscos através das veias, pela região posterior do corpo do animal. É importante a gente salientar que esse tipo de circulação ele só é possível em seres pequenos. Por quê? Porque a capacidade de transporte de oxigênio no sangue ela está correlacionada ao tamanho do animal. Esse tipo de circulação tem uma desvantagem que é a pressão é muito baixa. Então, se o animal tivesse um corpo grande, o sangue não teria pressão para chegar nas várias partes do corpo desse animal. Por isso que, geralmente, esses animais que possuem esse tipo de circulação são animais pequenos. Já os cefalópodes, né, como os polvos e as luzes, possuem um sistema circulatório fechado. São os primeiros animais que possuem esse tipo de circulação. Esses animais possuem também um coração. Do coração sai a artéria. Essa artéria se ramifica para várias partes do corpo do animal. Das artérias emergem os capilares, são vasos pequenos onde ocorrem as trocas gasosas. E o sangue venoso, rico em CO2, volta ao coração dos cefalópodes através da veia. Bem, após os moluscos, agora nós vamos falar sobre os anelídeos. Os anelídeos eles também possuem um sistema circulatório fechado. E o sangue ele possui pigmentos respiratórios dissolvidos. A hemoglobina é o pigmento mais comum, mas eles também apresentam outros pigmentos no sangue. Como acontece a circulação nos anelídeos? Bem, o anelídeo, a gente viu que ele tem uma região anterior, onde está situada a boca, e uma região posterior, onde está situado o ânus. Na região ventral, ou seja, na região de baixo dos anelídeos, existem um ou dois vasos, geralmente dois vasos, que conduzem o sangue da região anterior, ou seja, da região da boca, para a região posterior, que é a região do ânus. E na parte de cima dos anelídeos, ou seja, na região dorsal, existe um vaso bem calibroso, que vai se comunicar nas extremidades com esses dois vasos da região ventral. E o sangue, nessa região dorsal, ele vai em sentido oposto, ou seja, da região posterior para a região anterior. Então, na região ventral, o sangue vai no sentido anterior para posterior, ou seja, da boca para o ânus. E na região dorsal, o sangue circula no sentido do ânus, ou seja, da região posterior para a região anterior. E existem também em cada metâmero, ou seja, cada segmento do anelídeo, existe um vaso lateral. E esses vasos laterais, eles comunicam a região dorsal, ou seja, o vaso dorsal com os vasos ventrais. E eles são vasos mais calibrosos, que têm uma maior força de contração. Então, esses vasos
são, na verdade, os corações dos anelídeos, das minhocas, das sanguessugas. Então, eles bombeiam o sangue, né, da região dorsal para a região ventral também. Bem, gente, vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre a circulação nos seres vertebrados. Até logo!